Olá, amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Esse é o PodPuts, falando de segurança da informação com vocês. Meu nome é Heitor, atuo na área de TI há mais de 20 anos. Nos últimos anos, eu me dediquei à segurança da informação. Hoje estou aqui com um time de profissionais para falar sobre segurança com vocês. Primeiro eu vou chamar ele, que é autodidata, aprende tudo na prática, Bruno Severo. Fala, Bruno, manda o papo aí. Boa noite a todo mundo. Estamos aqui hoje começando esse nosso novo podcast, que é muito bom, é excepcional, maravilhoso, sensacional e, acima de tudo, humilde. E para complementar esse time de profissionais unidos pela segurança, vamos chamar ele, o professor grande Marcelo Borges. Salve, Marcelo, dá o seu recado inicial para a galera. Salve, Bruno, salve, Heitor, beleza, gente? É isso aí, gente, muita tecnologia pra gente conversar, muita segurança e muita novidade. Eu também tô aí no mercado há muito tempo, acho que eu cheguei nessa internet quando esse troço era mato, e tô aí lenhando esse mato há muito tempo, e agora também tô com esse viés de segurança, já fui developer, já fui outras coisas na vida, e agora estamos aí na área de segurança. Então vamos contribuir aí e trocar sempre aquele papo de segurança. E se vocês quiserem saber onde nos ouvir, né, galera? Os melhores podcasts estão por aí. Muito bom. Para começar, temos uma constatação importante que o Marcelo nos trouxe recentemente, que ninguém está seguro. O mundo digital trouxe muita facilidade e também trouxe muito problema. Marcelo, fala um pouco mais sobre isso, sobre esses problemas que a gente tem de segurança. Ninguém está seguro. O que você acha? É como a gente sempre já vem discutindo, né, galera? A segurança está cada vez mais precária no Brasil, visto que vocês estão vendo os ataques que acontecem com frequência. Mas o intuito da nossa conversa aqui hoje é mostrar para vocês como existem alguns pontos de vulnerabilidade que não são explorados. Dois tópicos assim para a gente começar a discussão. Uma coisa que eu defendo sempre, que é a falta de atualização de celulares por conta das fabricantes, né? Afinal de contas, você compra um celular e ele só fica ali com um período de atualização geralmente de um ano. Geralmente nos Androids são assim. iPhone eu não tenho experiência, quem tiver aí pode contar. E também, um outro assunto para a gente debater aí, já deixo de cara, é a questão da falta de apoio das empresas, que muita empresa ainda vê cibersegurança como custo e não como investimento. Tudo isso vai gerando falhas na segurança como um todo da empresa. A gente vai entrar melhor nesses assuntos e vocês vão poder ver aí como coisas não estão seguras. Tá difícil. Você acha que esse comentário do Marcelo sobre os celulares tem a ver com uma estratégia de obsolescência planejada das empresas para vender mais, para você sempre ter que renovar o seu aparelho? Olha, eu acho que assim, vamos começar. Tô impressionado com o nível do nosso colega Heitor, hein? Obsolescência? Pois é. Assim, eu concordo com o Marcelo. A questão de celulares, assim, para a gente que faz a gestão de endpoint, é um câncer que sempre está ali. Porque tu tem que gerenciar os ativos como computadores, onde tu tem um antivírus, tu tem um gerenciador de endpoint, ele cuidando das atualizações. Aí tu tem uma Wi-Fi. E o cara vai lá com o celular, que tu nem sabe como é que tá vindo, com o que tá vindo, e entra naquela Wi-Fi. Acaba contaminando, às vezes entrando com um monte de coisa ali que não é pra estar. Então a gente tem que configurar o Wi-Fi, tem que pensar naquele celular que tu não sabe se tá atualizado ou se não tá, e muitas vezes ele tá carregando alguma coisa junto, e isso acaba agregando muito mais coisas junto. Não acha, Marcelo? Não, concordo. Inclusive,
Agora que a gente está mais com o trabalho remoto, teletrabalho, como quer que seja a dominação de cada empresa, a política de traga o seu próprio dispositivo está ficando cada vez mais presente nas empresas. Então, se você entra com um celular que você não atualizou, não está devidamente seguro, um notebook, tablet ou qualquer outro tipo de IoT que você queira levar para o seu negócio, e se não tiver devidamente protegido, já aí começa a brecha de segurança. Tem até um vídeo na internet que eu acho que é a anatomia de um ataque, se eu não me engano esse é o nome. Ele mostra uma menina mostra uma menina hackeando aliás, pera, agora eu me esqueci. Tá confundindo? Tem dois? Tem dois, porque tem uma menina. Tem a menina atacando de uma lanchonete. Então, assim, ela usa o próprio dispositivo da empresa lá para atacar uma outra empresa. Então, se você for fazer a origem, fica parecendo como se ela fosse a lanchonete que atacou. E também tem isso é uma visão um pouco mais além. Não conta isso no vídeo, mas dá para entender se você for fazer uma rastreabilidade ali. E você também tem uma outra do cara que invadiu um local através do sensor de temperatura. Acho que é esse vídeo, a anatomia de Isso, exatamente. Acessou de um termostato que estava desprotegido, invadiu a rede. Sim, é umas coisas que quando você não tem aquele conhecimento, aquele preparo, você pensa, é absurdo. Não é, acontece, gente. Os hackers são altamente capacitados. Eu gosto muito de uma frase que eu escuto volta e meia de alguém da TI e que sempre fala assim, ó, enquanto a gente está dormindo, tem um chinês do outro lado acordado se preparando para ser melhor que nós. E, cara, é a pura verdade. A gente está aqui se estudando, se melhorando, mas enquanto a gente descansa, alguém está do outro lado melhor que nós. Então a gente tem que estar sempre se graduando mais e se preparando mais para ser mais efetivos. Marcelo trouxe um ponto interessante do Bring Your Own Device. Você acha, Marcelo, que as empresas estão realmente preparadas para isso? Porque eu vejo que algumas não têm nenhum MDM, que seria um sistema para gerenciar, para fazer o wipe remoto, para rastrear. Simplesmente aceita esse tipo de dispositivo. Muitas vezes não faz nem algum teste, uma validação, você não sabe nem se já tem ali instalado um backdoor que vai comprometer a sua rede, pode ser um ponto de entrada para malware. Você acha que isso é um problema que as empresas estão negligenciando? Eu acho, com certeza. Só acrescentando uma coisa que o Bruno falou, igual naquele curso de pentest que a gente estava, o que o cara falou? Você bota um servidor online, tem um chinês batendo na tua porta já. Contra os chineses, mas bem, voltando à questão do Heitor, é o seguinte, você pode repetir a pergunta? Essa parte do MDM, que é para gerenciar os equipamentos, a gente tem que ter uma proteção, tem que ter uma forma de fazer um wipe remoto, de fazer um bloqueio. E muitas empresas não têm esse sistema e estão aceitando a pessoa conectar o e-mail profissional no equipamento pessoal. No caso de furto, de algum esquecimento mesmo, pode comprometer dados sensíveis da empresa, né? Numa opinião particular nesse caso, eu acho que o Brasil não estava nem preparado para o home office. A pandemia veio, a teleeducação aí. Eu acompanho algumas coisas na área de educação, então assim, jogaram simplesmente de qualquer jeito os profissionais na web, entreguem seus conteúdos, façam qualquer coisa online e vão embora. Enfim, quando você faz essa migração de uma forma muito rápida, sem um devido preparo, porque a pandemia não deu chance de ninguém se preparar, eu acho que você já começa de uma forma bem deficitária. Visto que no Brasil, as minhas experiências, nas consultorias que eu fiz, em alguns lugares que eu trabalhei, o pessoal ainda entende que cibersegurança não é item importante a ser defendido, a ser trabalhado dentro da empresa. Sim, para mim,
esse fato de não ter um MDM, as empresas não estão nem um pouco preparadas para uma forma remota. Mas estão se preparando, tá? O cenário vai mudar em alguns anos. Quem não mudar, quem não se atualizar, vai ficar para trás. A gente falou uma frase interessante aqui, que segurança ela não pode mais ser vista como custo, é um investimento que vai proteger os dados que são tão valiosos das empresas. Nesse cenário, a gente vê que tem alguns pontos que não estão bem definidos, como, por exemplo, a parte de continuidade de negócios. A gente falou do home office devido à pandemia, e muitas empresas elas foram pegas de surpresa, mas eu li notícias de que algumas já tinham no plano de continuidade previsto que poderia ocorrer uma pandemia e o que eles fariam se ocorresse. Então, você acha, Bruno, que agora, depois desse choque de realidade, algumas coisas já tinham mudado desde a época do World Trade Center, né, que algumas empresas tinham o backup em uma torre e atuavam na outra, e a chance de as duas caírem era muito pequena, mas aconteceu. Foi uma primeira onda que melhorou a continuidade de negócio. Agora a pandemia reaqueceu esse pensamento de ter uma continuidade. O que você acha disso? Vai virar mesmo? Vai ter mais investimento nessa área? Então, eu acho que assim, as empresas ainda olham a TI de certa forma como um custo, mas com o avanço aí da LGPD, com a questão da pandemia, com o aumento do cybercrime, que sabemos que aumentou em mais de 300% durante o período de 2021, isso dito pela própria Gartner, acabou que se tornou uma coisa evidente que tem que ser investido, e tem que ser investido massivamente. E aí a gente não está falando apenas de cibersegurança, mas em questão de servidores, em questão de infra, toda a parte de TI acabou se tornando uma coisa chamativa. Mas ainda não é todas. A gente tem muita limitação, mas ainda eu vejo aí uma luz. Mas eu acho assim, tá querendo começar a amadurecer. Eu vi assim, a pandemia como um período de mudança. Mas todo período de mudança tem um período de maturação depois. E a gente, nesse momento, a gente está saindo do período de mudança, mas ainda tem um grande período de maturação aí, para daí começar a ver qual é o resultado final dessa mudança. E você, Heitor, acha que isso está acontecendo? Você tem visto essa maduração, esse processo de amadurecimento nas empresas? Com certeza, inclusive a empresa que eu estou, ela está refazendo toda essa parte de disaster recovery, de continuidade de negócio. Inclusive, eu comecei uma pós-graduação desse tema para poder atuar nesse projeto, e eu vejo que tem mais empresas que estão fazendo esse movimento aí de prever alguns cenários. Tem alguns casos mais extremos que chega a ponto de uma empresa não deixar 2 executivos viajarem no mesmo voo, no caso do avião cair e não morrer todo mundo de uma área, por exemplo. Tem empresas que fazem simulação, se a pessoa sumir, o que acontece? Então eles simulam um sequestro, a pessoa fica inacessível por 1, 2 dias e a empresa tem que se virar sem aquela pessoa. Então são cenários que são testados e validados para quando acontecer o problema de verdade, as empresas já estarem preparadas. E um ponto interessante que o Bruno falou foi da LGPD, só que é um contraponto disso que a gente está falando, né? A gente fala que ninguém está seguro, e aí surgiu uma lei que é para proteger os dados pessoais. Mas a minha sensação é que depois que a LGPD chegou, os casos de vazamento de dados, eles estouraram. Todo dia a gente vê alguma violação de dados pessoais. E nesse sentido, Marcelo, você acha que a lei está ajudando ou só está tendo mais divulgação desses casos? Qual a sua impressão sobre isso?
A minha impressão é que está tendo mais divulgação. Porque a lei exige que você divulgue um incidente. Mas então você está vendo essa exposição não porque a maioria das pessoas estão sendo legais e querendo contar o mundo e preocupado. Não, existe uma lei que está forçando. Então, assim, embora tenha uma consciência maior, eu vejo que algumas empresas realmente são conscientes com o uso de dados, mas muitas só estão contando porque são obrigadas por lei. Se não fosse a lei, na minha opinião, elas não estariam entregando os seus relatórios de segurança, não estariam falando das falhas, você não ia nem saber. Quando você ia descobrir, tanto que existia aqueles sites I've been pwned, que tipo, eu vazei em algum lugar, que tinha aquele site que você podia verificar ali seu e-mail, onde tinha restrição. Era uma forma de você descobrir antes. Agora não, agora as empresas têm a obrigação. Então, na minha opinião, é isso. Você concorda, Bruno? Concordo sim. Eu acho que realmente as empresas, por serem obrigadas hoje a divulgar, elas estão, né, nessa marca. Até porque hoje em dia, vamos dizer assim, como os dados hoje têm valor, ou é o valor, vamos dizer, para multa, ou é o valor do ransom. De um lado ou de outro aí vai ter o valor. Então as empresas têm aquele olhar de mensurar, né? Onde é que sai mais barato? Sai mais barato pagar o hacker, ficar quieto, ou sai mais barato pagar a multa ali se for necessário? Se for necessário, se eu mostrar que eu não fiz nada a respeito da LGPD. Então, claro que eles vão sempre optar pela lei, porque estão se protegendo, estão se adequando, então algum caminho eles sabem que vai ser menor. É interessante, Bruno, que você falou da multa. Na Europa, teve multas milionárias, multas muito altas. No Brasil, a gente ainda não viu isso. Teve alguns casos de condenação, mas de valores pequenos. Você acha que a NPD ainda está em caráter mais para educar as empresas e depois vai pegar mais pesado? Ou a tendência é que seja assim mesmo? Um tempo atrás, acho que é cerca de uns 2-3 meses atrás, eu vi uma entrevista de um dos diretores da NPD e ele citou que a ideia hoje da NPD é adequação, é dar um caminho para as empresas se adequarem antes de vir a porrada. Então, o foco hoje da NPD, pelo que eu ouvi, é que eles ainda estão dando espaço para as empresas correrem para se adequar. Uma vez que a lei já foi implementada, já para as empresas estar adequada. Até porque teve um período de incubação de 2 anos. Mas eles ainda estão tentando dar aquela chance a mais para as empresas antes de vir com as multas. E sabemos que 2% do faturamento anual é pesado. Com certeza. Você quer complementar, Marcelo? Não, eu queria ouvir de você, cara. O que você tem visto? Porque, assim, eu sei que você trabalha muito ativo com a LGPD. E eu queria saber, você acha que as pessoas, após os incidentes, estão tratando todos os vazamentos de forma correta? Porque, embora a lei diga que você precise divulgar, eu não acho que o usuário final, que é o dono, a pessoa ali que teve o seu dado exposto, que ela tá ciente, por exemplo. Você acha que deveria ter uma comunicação individual ou uma lista de pessoas que tiveram seus dados comprometidos para eventuais trocas de senha? O que você pensa a respeito? Do que a lei não mostra, na verdade, né? Isso que você falou da publicização de vazamento, teve um caso recente do McDonald's, que um parceiro dele acabou vazando alguns dados e algumas pessoas receberam um e-mail falando sobre isso. Então tinha lá, vazou seu nome, seu gênero, o telefone, coisas assim, e falava que nenhum dado sensível foi vazado. E eu vi muita gente reclamando, falando, como não é sensível, só faltou vazar a senha do banco.
E muita gente não sabe o que é esse dado sensível, né? Que seriam dados biométricos, dados genéticos, dados de filiação sindical. São dados que podem gerar algum tipo de preconceito com alguém, origem étnica. Não são esses dados nome, endereço, RG, CPF, isso são dados pessoais. Os dados sensíveis, eles são diferentes. Então, as pessoas, elas não têm esse conhecimento ainda. Apesar da lei já existir, as pessoas não devem ler lei nenhuma, né, para ser sincero. Quanto mais uma LGPD. Eu não gosto do que o Heitor falou. Eu tenho uma certa, não vou dizer assim, incomodação, mas eu tenho um gancho ali. Cara, eu não consigo mais entrar em farmácia. Me dá um pânico. Mulher, antes dela olhar pra te dizer oi, tudo bem, ela já te pergunta o teu CPF. O atendente, vamos botar qualquer atendente, independente do sexo. Eles não olham pra ti como um cliente. A primeira coisa que eles fazem é: qual é o teu CPF? Gente, tu quer um remédio, tu não quer consultar o teu CPF. É verdade. Não, eu tenho certos lugares que eu vou para compras rápidas, o cara tem CPF? Eu tenho. Qual é? Pra quê? Você vai ter. Qual é a finalidade? Vai me dar desconto? Vai ter alguma vantagem pra mim? Não, é só pra anotar aqui. Eu falei, então precisa não. Poxa, é uma compra rápida, tipo, sei lá, passar numa lojas americanas da vida. Vocês conhecem lojas americanas? Que a gente é de. Acho que é brasileiro, né? Então. Sim. Assim, eu não passo meus dados tão fácil. Minha esposa passa. E se perguntar, só falta contar a senha do banco. Eu olho assim e falo, não, mulher, não faz isso não. Mas aí tem um problema, Marcelo, que a gente viu que teve um vazamento de 220 milhões de dados pessoais. Era uma base bem completa. Então, mesmo que você não passe os seus dados, eles estão nessa base que vazou. Então, quem tem essa base vai ter os seus dados, infelizmente. Inteligência artificial fazendo tanto ligação sobre você, fazendo tanta inferência, né? Volto a aquela questão polêmica do Facebook, o quanto o Facebook conhece você, que ele tem mais de 45 mil pontos de perfis para te identificar. Acho que não é tão, depois que uma empresa vazou de 2, vazou de 3, você já está muito exposto. Porque a referência cruzada aí te acha fácil. Eu sempre transmito para as pessoas a ideia assim, ó. A LGPD entrou em vigor há pouco para nós adequarmos ela. Mas ela só vai ser, vamos dizer assim, só vai ter frutos para a geração que hoje está ali, ó, com seus 8, 10 anos. E agora vão começar a ter um CPF, agora vão começar a utilizar uns dados e futuramente vão ter vamos dizer, o fruto da LGPD. Para nós hoje, gente, os nossos dados já estão rodando no mercado negro há muito tempo. Aí é só, vamos dizer assim, tapar o incêndio com um pouquinho de água. Queria aprofundar nesse tópico uma coisa interessante, que a gente falou de segurança, então existem um monte de ferramenta para proteger os dados, mas aí uma pessoa pode fazer uma besteira e acabar comprometendo todos os dados da empresa. Por exemplo, existem sistemas de prevenção de perda de dados, que são os DLPs, então eles ficam monitorando quando você vai mandar um e-mail, o que você está acessando. Mas toda essa monitoria é um sistema muito legal, previne bastante coisa. Mas você não consegue prever que a pessoa vai deixar a tela aberta com alguém olhando com dados pessoais ali, ou esquecer uma impressão que ela fez de dados que estava autorizada, mas que ela perdeu por aí. Esse tipo de problema das pessoas, como vocês acham que a empresa consegue contornar isso? É com treinamento? É com punição? Como que poderia ser? Eu acho que educação, porque eu acho que treinamento ainda vai demorar. Nesse caso, eu estou fazendo uma distinção entre educação e treinamento. Porque assim, o que eu quero dizer com educação nesse caso?
A educação tem a ver com a conscientização. E o treinamento tá ligado mais ali a reconhecer possíveis técnicas de engenharia social, uma coisa falsa, um e-mail que... um Gmail com 2 Is, com 2 Ls, Gmail com U. O cara fala errado, ou Gmail, bota GE, mail. Então, assim, claro, falando do Gmail, pode ser qualquer outro e-mail, não é nenhum em particular. Então, eu acho que primeiro tem que ter a conscientização, porque é dito na segurança que o elo mais fraco é o ser humano. Então, primeiro a educação, depois que todo mundo entender o quanto isso é importante, fazer o treinamento, e por aí vai se seguir. Agora, punição é só depois que... Aliás, não é nem punição, é responsabilização. Você tem que ser responsável pelos seus atos. Você falhou, você pagou. Não, Bruno? Concordo contigo que tem que ter essa... Vamos dizer assim, esse nome aos bois. Mas assim, ó, eu vejo que as empresas não medem muito treinamento, não preparam muito bem as pessoas. Porque assim, tu pode, por exemplo, botar um SIEM para analisar logs, tu pode ter um antivírus atualizado, tu pode ter todo um agenciamento, um firewall bom ali, tu tem toda a tecnologia. Se o hacker está interessado em entrar na tua empresa, ele vai ver ali o fulaninho, ele vai ver que aquele cara ele tem um gosto em particular, ele vai preparar aquele e-mail de engenharia social destinado àquela empresa, aquela pessoa buscando aquele gosto, só aquele botãozinho pequenininho dizendo assim, clique aqui, e a pessoa vai clicar, porque eles clicam, gente, eles clicam. Vocês já fizeram campanha de phishing na empresa de vocês? É assustador, né? Eu não fiz campanha de phishing, mas eu tive um cliente que, por eu falar inglês, né, me chamou e tal, vem cá, traduz aqui pra mim. Aí eu falo, você ganhou um dinheiro na lota americana. Ele, então, manda meus dados pro cara. Eu falei, claro que não. Você participou da lota americana? Você é americano? Você é brasileiro, nascido aqui, não fala inglês, nunca viajou pra fora, então não tem como. Ele, não, você tá dizendo que eu ganhei. O cara bateu boca comigo até eu falar que não ia fazer o serviço. Eu tive que declinar o serviço, explicando que eu, por série de coisas, que eu não ia enviar a informação que ele está pedindo. Se ele quisesse que ele mesmo escrevesse, ele mesmo enviasse, eu achasse uma outra pessoa, porque eu não poderia compactuar com aquilo. Era óbvio que ele não ganhou nada, não vale o dinheiro. Eu acho que eu, como profissional, indo para a área de hacker étnico, então eu tenho que ter essa questão de ética. Olha, não vale, não concordo e não vou trabalhar por isso. E eu não fiz o serviço. Mas tem isso, né? Agora a campanha de phishing a gente não fez. Ou pelo menos não. Mas eu tenho montado algumas coisas de segurança para apresentar, tenho umas ideias, mas mais burocrático, né? Deixa eu botar um comentário aqui, olha só como é as coisas. Eu, como todos nós, eu sou formado em tecnologia, eu já tenho conhecimento sobre o site, sei o que é um HTML para ler um ali quando aparece, tenho treinamento de segurança, sei o que é o tal do phishing. Mesmo assim, a minha esposa recebeu pelo Facebook dela um anúncio. Cara, preço bom, o site igual o site da loja lá em questão, igual, perfeito. O nome, olhei pro nome, o nome estava certo, não tinha erro de digitação no nome. Ah, interessante. Vamos ver. Gente, eu me impressionei porque eu estava caindo num phishing. O que me chamou a atenção? Eu já tinha cadastro no site e quando eu fui nesse, o Google não apareceu para enchimento automático. E para o Google não aparecer, quer dizer, alguma coisa estava errada. Aí eu olhei com mais calma e aí eu vi que aonde tinha que ter um I, não tinha o I. E naquela leitura rápida que a gente faz, aquilo ali não me apareceu no olho. Mas o computador conseguiu ler e aí me salvou de cair num phishing. Eu imagino que essa falha de leitura seja baseado num... Não sei se vocês já fizeram uma brincadeira, que eles te dão as letras embaralhadas, a primeira letra está na posição certa e a última letra está na posição certa. E o nosso cérebro é capaz de entender as letras embaralhadas.
Exatamente. Então, eu imagino que a técnica tenha esse princípio aí, porque você já sabe o que está escrito ali, porque você era uma palavra conhecida, então você já pulou a verificação ali. Essa parte de phishing é complicado. Está sendo usado muito agora no WhatsApp. As pessoas colocam a foto e começam a contactar familiares, amigos pedindo dinheiro. Já aconteceu com vocês? Porque eu tive uma experiência ruim que alguém usou a minha foto e contactou um parente meu pedindo dinheiro. E é uma coisa que eu nunca fiz, então acabou ficando estranho. Mas pode ser que aconteça e a pessoa em boa vontade, querendo ajudar, acaba transferindo alguma coisa, acredita que aquele número pode ter sido trocado. A pessoa inventa uma historinha lá e a outra acredita. Vocês já passaram por isso? Conhecem essa técnica? Assim, eu particularmente eu não passei por isso ainda. Eu ponho o ainda porque é quase certo, né? Sair na chuva, uma hora vai se molhar, mesmo de guarda-chuva. Mas tu sabe que assim, ó, essa técnica que tu tá falando vale a pena ser divulgada, ser falada, porque ela não é só no WhatsApp. No Instagram também estão fazendo isso. E agora com essa questão do WhatsApp aí de bloqueio, não bloqueio, do Telegram, eu vi que as pessoas estão se misturando muito. Tem gente que tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem o Instagram, e daqui a pouco estão caindo no mesmo golpe em várias redes sociais diferentes. E com o Pix ficou mais fácil ainda de cair, né? Verdade. Se faz isso por telefone, é como alguém liga pra você pra falar, olha, sequestrei, ou tô passando por necessidade. Tem pessoas que fazem isso por telefone pra inventar. Inventam uma história convincente. Eu já tive o mesmo ataque que o Bruno. Uma conta de Instagram. E era um lugar que a gente visitava e de repente chegou uma promoção. A gente achou estranho, falou, promoção fora de época, não fazia sentido. E aí, só que a técnica falava o quê? Não, eu vou te mandar uma informação, mas aí vai aparecer um número aí pra você. Você tem que me dar esse número pra ativar a minha promoção, entendeu? Você vai aparecer um número único e exclusivo no seu celular. Provavelmente devia ser alguém tentando hackear clonar o WhatsApp. E aí a gente já cancelou por ali as conversas. Porque não fazia sentido, mas passamos por alguma coisa assim. Acho que todo mundo vai ter alguma coisa. E não é vergonha que um profissional de segurança caia num truque desse. A gente é humano, cara. A gente não é computador. A gente erra. Então é importante todo mundo lembrar que a segurança não falha só porque tecnologia falha. O ser humano, por sua natureza, é falho e ele programa a tecnologia. E tecnologia, então, também é falho. Não é vergonha nenhuma cair. Se você aí se sentir algum dia envergonhado porque caiu, não se sinta. Você é só um humano. O importante é aprender com os erros e não cair de novo, né? Aproveitando que isso fica gravado e vai ficar para a posteridade, para todo mundo ouvir, a melhor dica que eu posso dar como profissional de segurança é ative a autenticação de 2 fatores. Não sabe fazer? Pergunta para o coleguinha do lado e faça, porque é muito importante tu ter uma autenticação que te proteja, porque esse código de verificação é um dos golpes mais usados hoje em dia. Vitor, você acha que o pessoal não ativa essa multifator, né? Porque não só há 2 fatores, mas pode ser, eu vou chamar de multifator, porque a gente sabe que existem às vezes uma solução múltipla. E você acha que as pessoas não ativam isso por preguiça? Porque quanto mais seguro, mais trabalhoso. E quanto mais trabalhoso, menos as pessoas querem fazer. O que você acha sobre isso? Com certeza, esse é um problema que acontece sim. Eu pessoalmente tenho um bloqueio por digital. Se eu ficar 1 minuto sem mexer no aplicativo, eu tenho que colocar o dedo de novo. E apesar de parecer que é uma coisa chata, ter que ficar autenticando toda hora, ele gera uma segurança maior.
Além disso, eu tenho um token físico. Então, para usar os meus próprios equipamentos, eu tenho que usar ou esse token NFC perto do celular para desbloquear, ou no USB do notebook. Se eu esquecer esse dispositivo, eu mesmo que sou o dono não consigo logar. Então ele gera um transtorno que as pessoas não querem ter. Só que gera uma segurança que as pessoas deveriam ter. Então tem esse contraponto. Você quer segurança, mas você não quer ter trabalho. E isso não existe. Para você ter segurança, tem algumas atitudes, alguns procedimentos que você vai precisar fazer, senão não tem como. E realmente é chato você ter que ficar digitando uma senha gigante, você ter que ficar autenticando com múltiplos fatores, mas isso impede muitos problemas, né? Verdade. Eu acho que... Eu sempre falo, o pessoal esquece a senha. Eu sempre falo, se você digitasse a sua senha com frequência, você não ia esquecer. Você esquece porque você não usa. Mas quando você usa, é difícil de você esquecer. Porque tá todo dia ali, todo dia você tá escrevendo. Então não tem... Eu, por exemplo, não tenho senha... Há muitos anos eu não tenho senhas automáticas. Agora coloquei uma senha automática no meu navegador. Agora. Porque é um negócio de streaming que eu queria só pra ver lá. Falei, vou clicar aqui. Que aí todo mundo da casa acessa, fica mais fácil. Só por isso. Mas já é uma brecha. Porque a gente sabe que você pode ver a senha sem qualquer criptografia no navegador de uma forma... Porque se você não tiver um aplicativo tipo LatePass ou algum gerenciador aí de senha. Então, é uma falha, viu? Todo mundo tem suas falhas. É verdade. Senhores, a gente começou falando que ninguém está seguro. Queria perguntar para os senhores o que vocês acham que seria um pacote mínimo de segurança, para ter o mínimo de segurança aceitável. É um antivírus, é um anti-malware, um firewall? O que vocês acham que a pessoa tem que ter no mínimo para estar protegida? Eu vou começar citando que assim, tem que começar desembolsando. Gente, não existe antivírus 100% de graça. Se tu quer ter um antivírus, tu vai ter que gastar um pouquinho. Se estamos falando do teu computador de casa, no mínimo um antivírus pago, porque aí ele vai trabalhar. De graça nem relógio trabalha, para começar. Se estamos falando de empresa, aí a conversa é outra. Aí eu vou te dizer que o mínimo é o máximo. O mínimo é sempre o que tu puder. Dentro do budget ali de segurança, bota o que der. Se é Firewall, IDS, PS, WAF, se é antivírus, endpoint, sim, vai tudo. O que puder tá na regra. É fato. Realmente eu acho que é difícil determinar um mínimo sem pensar na área em que você está querendo atuar, né? Como você falou, para casa, um mínimo, deixa o antivírus ativado, o firewall do seu equipamento, do Windows, do Linux, sei lá do que você estiver usando, mas deixa ativado, é o mínimo que você tem que ter em casa. Não é prejuízo nenhum. E o firewall, na maioria das vezes, nem atrapalha a sua vida. Não deixa ele lá ativado. Mas as pessoas têm mania de cancelar atualizações de segurança, desativar firewall. Eu não lembro, foi um cliente meu que ele desabilitava tudo para jogar, para o jogo rodar mais rápido. Desabilitava firewall, antivírus, o que tivesse. E fica absurdo. Não, Heitor? Aí a pergunta é, ele jogava, mas jogavam com ele também? Né? É um jogo de roleta russa, né? Total. E você, Heitor, o que você diz de mínimo aí? Que o Heitor já tá no nível de... Eu não tenho token pessoal não, cara. Não, e olha, o Heitor tá no nível Master já. Inclusive, eu queria aproveitar o momento para perguntar se vocês já fizeram o backup hoje, né? Cara, hoje eu tô de folga, eu não fiz backup de nada, nem... O mínimo é isso mesmo, você tem que ter o antivírus, o firewall tem que estar ativo, a sua senha não pode ser pequena, não pode ser simples, não pode estar anotada embaixo do teclado. O segundo fator de autenticação, nem que seja aquele que vem pelo celular, já é muito melhor do que não ter.
Aí, num nível acima, você compra um token físico para validar, você já começa a sofisticar. Aí a minha pergunta que eu vou fazer para o Marcelo, que falou aí das empresas ter a proteção, eu queria saber se você acha interessante uma empresa que tem um SOC de última geração, com CIEM, cheio de dashboard bonito, que já manda alerta por e-mail, por Telegram, por SMS, por fumaça, tá todo mundo sabendo de tudo que está acontecendo. Aí eles querem contratar um analista de estoque pagando R$2.000. O que você acha dessa situação? Cara, eu acho que você vai dar uma ferramenta, uma bazuca pra um cara que ainda não sabe atirar com ela. Então você vai causar mais estrago do que benefícios. Porque não tem como, você tem que ter dentro do SOC tem nível 1, nível 2, nível 3, cada um dentro da sua área. E é uma tendência, né, na TI que todo mundo faça tudo. O mesmo cara que faz o cafezinho, o analista tem que fazer até cafezinho. E não é justo. Porque o nível 1, nível 2 e nível 3 são bem diferentes. Eu acho que não é legal. Bota o Júnior lá pra ler log no SOC nível 1, porque parece que gostam de dar log pros caras. O que eu também acho meio preocupante, né? Porque se você tá botando uma pessoa que talvez ainda tá começando a... E será que ela tem aquela visão, a malícia de ver tudo que tá passando? Mas Cien tá aí pra isso, tem as outras ferramentas pra gritar, né? Então, é complicado. Vocês sabem que eu tenho uma filosofia que aí é minha, pessoal. Eu tenho a certa noção que, assim, quando eu digo pra uma pessoa que eu trabalho com tecnologia da informação, ela parece que, quando chega no ouvido dela, ela paga aquilo que eu estou falando e entende assim, eu trabalho com tudo incluso. Porque é incrível, a gente diz assim, não, eu arrumo, eu conserto computadores, eu trabalho com redes, eu trabalho com segurança. Não, pra ela assim, então ele mexe com cafeteira, com ar-condicionado, com computador, com máquina de escrever. E o que mais ela lembrar na hora? Verdade. Instala minha impressora, por favor. Cara, as pessoas não entendem que tem áreas de conhecimento. E eu costumo sempre fazer analogia com medicina. Você não vai um cardiologista tratar do seu fígado. Porque não é a área. Você sabe que o cara não vai... Embora ele tenha ali um entendimento, porque todo especialista é clínico geral, você não vai nele. Então... Da mesma forma que você não vai no oftalmologista, sei lá, pra tratar do pé. Não vai, cara. Por que as pessoas acham que a TI, o cara, só porque é TI, é tecnologia, o cara tem que obrigatoriamente conhecer de tudo? Eu vejo muitos amigos que são devs, o cara às vezes... O cara que vai por dev, ele entra por um caminho muito próprio, né? Pode só aprender a programar sem aprender a sequer usar o Word. O cara aprende a escrever programa. Quer dizer que ele não vai aprender, mas estou falando na trilha de conhecimento dele ali. E depois fala pro cara, formata aqui. O cara, não sei. Conheci um dev que não sabia formatar. O computador dele ligava, ele botava a mão na cabeça e ferrou! E é assim, cara. As coisas... Mas aí entra a política do DevSecOps, né? Que cada vez a gente tenta juntar um pouco mais isso para tentar todo mundo falar um pouco de tudo. O DevSecOps ele trabalha o dobro e ganha metade, né? Verdade. Eu acho isso. Ele é um trabalho demais, mas você saber e você saber falar, ter domínio do assunto e saber executar, acho que são propostas diferentes. O próximo passo é ter o DevSecOps Tester, né? O cara já faz tudo. Eles já estão com essa coisa agora das cores, né? Que antigamente a gente tinha só o Red Team e Blue Team. Agora tem Yellow, tem Purple e eles estão botando mais cor. Quanto mais cor tiver, mais função tem. Tem o arco-íris, né? Fiz até um artigo no LinkedIn falando sobre as cores da TI. Né? Dos times lá de segurança e tal. Foi
loucura. Daqui a pouco você vai virar um arco-íris. Fada madrinha, vara de condão e por aí vai. Cara. Isso. Palavras finais para encerrar o programa de hoje. Qual a sua conclusão, Bruno? Então, vamos concluir lembrando do começo que ninguém está seguro, que é bom as pessoas terem consciência de que é vulnerável, que o sistema é vulnerável, que os computadores são e que as pessoas são. Então, vamos ajudar um pouquinho, pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho nessa parte. Vamos lá, pessoal. Vamos ouvir o nosso podcast, ajudar aí, vamos compartilhar, vamos chamar o pessoal, vamos chamar os coleguinhas para ouvir também, porque é no começo. A gente está dando os primeiros passos para uma coisa tipo, sei lá, top 5 do Spotify, quem sabe daqui a um ano aí. Marcelo, dá um spoiler pra gente do que vem por aí. Quais são os planos aí do Podputs? Cara, a gente vai falar muita coisa de segurança. A gente vai trazer aí pra vocês mais conteúdo sobre LGPD. Vai ter um dia especial pra gente falar sobre os brinquedinhos da TI. Aliás, da segurança. Tem cada coisa, gente, que vocês não têm ideia. Sabe aqueles filminhos que você joga um pendrive no chão e de repente, igual o Tony Stark joga um pendrive na máquina e hackeia? Pode ser que existem. Ligado aqui no podcast que a gente vai apresentar muita coisa pra vocês, gente. Muito obrigado aí, foi um prazerzaço estar com vocês aqui. A gente ainda tem muita coisa para falar, esse foi só o começo. Nos próximos a gente vai trazer convidados, trazer muito assunto para divulgar aí a segurança, a tecnologia, cada vez mais conscientizar as pessoas que a segurança é importante. Não estamos seguros, mas a gente tem que se proteger. Quanto mais proteção a gente implementa, maior a chance da gente ficar mais seguro. E a ideia é essa, segurança em primeiro lugar, mas como a gente disse, quando alguém mal intencionado quer, a chance de sucesso é muito grande. Então a gente tem que se prevenir. Pessoal, valeu e a gente se vê na próxima.